Bom, então o tema da minha talk é sobre UX Writing, que se trata de escrever experiências, mas antes de explicar o que é de fato o UX Writing, vou apresentar, né, também, tem essa. Eu não coloquei foto, porque não deu tempo, desculpa. Mas, para quem não me conhece, eu sou designer de produto, atuo mais na squad de mobile. E, enfim, mas no final somos todos meio híbridos. Então, antes de entrar, de fato, na parte da escrita, do writing, queria deixar todo mundo alinhado sobre o que é UX, de fato. Então, o UX é a experiência da relação do usuário com o produto, o sistema ou serviço, e ele surgiu, assim, na verdade, os primeiros relatos, né, surgiram em paralelo, quando o Don Norman, que é o UX lá da Apple, que ele se auto-intitulou como designer de experiência, porque ele achava que o conceito de designer dele se abrangia para além do gráfico, do digital, e se ampliou para tudo que toca, tudo que tem relação, na verdade, com o produto, o sistema, porque tudo isso está relacionado com a experiência que o usuário vai ter com o nosso produto, enfim. Em paralelo, o Nielsen, ele ditou, na verdade, 10 regras de usabilidade em relação à interface. Aí aqui na apresentação está o link de cada um deles, se vocês quiserem olhar depois, tá? Enfim, essas duas coisas têm relação. O Norman veio com a questão da experiência mesmo como um serviço e como estratégia, e o Nielsen veio com os aspectos em relação à usabilidade. Aí depois fiquem à vontade para clicar e dar uma olhada mais profunda no assunto. Então, partindo dessa questão da experiência, o que o writing soma nisso? Então, é escrita para utilidade e orientação. Então, tudo que a gente fala, ou a forma que a gente se comunica e expressa para o usuário, também faz parte da experiência. Como que a gente vai comunicar aquilo que a gente quer falar para ele? Tudo que a gente tem hoje nas nossas plataformas é acompanhado de texto, né? E não só de texto, mas as imagens também fazem parte da comunicação. Os ícones são uma forma de comunicação, uma forma da gente orientar ele a utilizar as nossas plataformas. E aqui, esse Bruno Rodrigues, ele dá uma explicação bem mais destrinchada sobre o papel do UX Writing no time e o conceito um pouco mais a fundo, tá? Então, como eu falei, que a parte escrita também está dentro da experiência, mas ela tem que ser muito clara e objetiva para que os usuários entendam aquilo que a gente está falando. Então, usar termos técnicos para explicar as coisas nem sempre é o melhor nem sempre é, no caso, a melhor forma de explicar. Como em toda oração, a gente tem quem fala, tem a mensagem e tem quem ouve. Nem sempre o que a gente fala é interpretado da mesma forma que a gente queria que fosse entendido. Então, cada um tem a sua interpretação sobre aquilo que a gente está comunicando. Eu vou mostrar esse videozinho que ele fala, dá um exemplo bem claro, assim, sobre explicar o que é um produto. Hoje, no Como Eles Fazem Isso, plumbos. Todos têm um plumbos em casa. Primeiro, eles pegam o Jingle Bob e amaciam com um monte de Schleem. O Schleem é então reaproveitado para lotes futuros. Eles pegam o Jingle Bob e passam pelo grumbo, onde o Flib é esfregado nele. É importante que o Flib seja esfregado, porque é no Flib que tem todo o suco de Flib. Aí aparece um Schlame, e ele esfrega e cospe nele. Eles cortam o Flib. Há muitos Lizards no caminho. Os Blamps são esfregados nos Shambles, e os Plubs e Grumbos são retirados. E assim temos um bom e velho Plumbus. Eu sempre quis saber como fabricavam plumbos. Como mostra no vídeo, ele explica o que é um plumbus, só que com termos que ninguém conhece. Então, de que adianta essa explicação, sabe?
Por isso que a comunicação ela tem que ser bem clara e a gente tem que estudar muito bem o nosso usuário para entender como ele se comunica e o que é entendível para ele, quais são os termos que ele usa, como que é as gírias, não sei, o estilo que ele vive. Todas essas coisas influenciam na forma que a gente vai se comunicar com ele, porque senão a gente acaba explicando para todo mundo que é um plumbus e ninguém vai entender. Então, como eu falei, as palavras também são design. Elas também têm um propósito, elas têm um conceito, têm um objetivo, e se elas não cumprem com o seu propósito, que é explicar aquilo que a gente está falando, então não adianta nada a gente encher linguiça. Tem um termo que se chama plain language, que é comunicação simples, que é um campo consolidado em vários países, consagrado por movimentos sociais internacionais a partir dos anos 70, permitindo aos consumidores a possibilidade de exigir textos e documentos mais fáceis de entender. Essa comunicação simples, ela roda em mais de 20 países. No próximo slide eu vou mostrar para vocês, tem até um selo de aprovação, que se chama Crystal Mark, que é um selo para esse tipo de comunicação. E essa comunicação simples, ela tem 5 pilares. O primeiro seria o público e a finalidade. Então, como eu falei, antes de comunicar, você tem que entender muito bem para quem você vai comunicar, para ver como essa pessoa se comunica, como ela fala no meio dela, com seus semelhantes e tudo mais. Então, a gente tem que estudar muito bem o nosso público-alvo. A forma com que a gente fala com os caminhoneiros, por exemplo, não é a forma com que um banco se comunica com, né, por exemplo, o Bradesco fala com a gente, os seus clientes. É um público completamente diferente. A gente tem também a estrutura, que diz respeito à organização da informação. Então, por exemplo, se você vai fazer uma lista de compras, a estrutura de leitura dela é muito melhor enumerada. Então, item 1, tal coisa, item 2, item 3. Diferentemente de um livro, por exemplo, que é separado em capítulos. Então, isso diz respeito à estrutura. O design, mais uma vez, ele diz respeito à formatação, a escolha da fonte, a diagramação dessa informação, porque tudo isso facilita a leitura para o usuário. Os livros, né, dependendo do conteúdo, livro para criança, ele costuma ter uma fonte maior, muita ilustração, ele segue esse tipo de design. Um livro mais extenso, sei lá, a Bíblia, ela, para não ficar um mega texto, um mega livro, ela tem folhas mais fininhas, umas letras um pouco menores para caber tudo num tamanho que a gente consiga levar, transportar e, enfim. O quarto item seria a expressão. A expressão diz respeito ao tom que a gente usa nessa comunicação. A escolha das palavras, como eu falei. Então, às vezes os termos, né? Termos conotativos, ou a gente vai usar termos um pouco mais arrojados. Uso de verbos na voz ativa, isso é um tipo de boa prática para uma comunicação simples. Então, você sempre falar verbos no... esqueci o tempo verbal, mas, por exemplo, eu faço isso, indicativo. Eu faço tal coisa, ou nós da Fretebras fazemos isso, e não dar um rodeio como se fosse o hino nacional para chegar até a expressão que você quer dar à sua frase. E, por último, a avaliação, que nada mais é que fazer uma revisão. Então, todo e qualquer texto que for feito, ele tem que passar por uma aprovação, no caso dos nossos usuários. Então, também é passível de teste, ele sempre tem que ser testado, porque a comunicação acompanha tudo que a gente faz. Aí, como eu falei, existe essa marca, esse selo de aprovação, né? O Crystal Mark. Aí aqui tem o link para quem quiser dar uma conferida e ler um pouco mais. Abaixo eu vou mostrar uns exemplos de comunicação simples, mas não necessariamente são marcas que aplicam essa Crystal Mark. Esse selo, ele é pago, né? Porque você manda todo o conteúdo, ele passa por uma revisão com vários especialistas, e a partir dessa revisão eles te retornam um texto e depois eles dão um selo de aprovação de que é um texto super claro. Nesse site que eu passei aqui, ele tem todos os países e algumas principais marcas que utilizam esse selo de aprovação. Aí, um exemplo de uma comunicação bem simplista é o que o contrato do Nubank tem mostrado para a gente. Então, ele faz um resumo
do contrato. Eles não usam termos super burocráticos, aqueles termos de advocacia que a gente mal lê ou mal tem vontade sequer de ler. Por isso que muitas coisas acabam passando despercebidas. E ao contrário do que a gente imagina, de que os termos de uso eles devem ficar super pequenininhos ou quase ilegíveis, porque os usuários não leem, isso é uma prática que vem mudando muito, e eu acho que da nossa parte também é do nosso interesse que a gente deixe as coisas cada vez mais claras para os nossos usuários, porque eles têm que ter domínio daquilo que eles estão contratando, do serviço que eles estão usando. Eles têm que saber claramente o que a gente está pedindo deles, o que a gente vai exigir, o que a gente vai fazer, pode fazer por eles, e o que a gente não pode fazer por eles. Então, quanto mais simples a gente comunicar esses termos jurídicos, melhor vai ser para a gente, né, como interpretação, eles vão saber o que é passível da nossa parte fazer ou não, e para eles também, porque a gente não vai ter que ficar explicando toda hora a mesma coisa. Uma outra marca que usa dessa comunicação clara para explicação dos termos de uso é a política do Pinterest. Então, ele tem aqui cada trecho, né, de explicação da política de uso deles vem acompanhada de um textinho simplificado. Então, ao invés de você ler todo o textão, você pode elencar e ter uma explicação bem simples sobre o significado que toda aquela montanha de texto quer dizer. É bem literal e resumido, né? Não entra em detalhes, mas é muito mais fácil de explicar para o usuário. Na sequência, então, a gente faz uso bastante, dentro de UX Writing, a gente comunica bastante essa questão do microcopy. Microcopies nada mais são do que pequenos textos para pequenos espaços. Então, a gente tem plataformas cada vez menores em que a gente tem que adaptar os textos. Na Squad Mobile, eu peno bastante por isso. Hoje mesmo, o Emerson veio dar um feedback sobre os avisos, que eu sempre costumo colocar em 2, 3 ou 4 linhas, e dependendo do Android que o usuário usa, aquele texto acaba ficando num espaço reduzido e ele tem que se adaptar e acaba cortando, acaba quebrando. Então, a comunicação ela tem que ser cada vez mais simplista, ou menor, assim, comunicação mais rápida e direta para caber em todos os formatos de devices que a gente trabalha, né? Aqui está um exemplo do Apple Watch. Então, ao invés de falar, né, que ele está explicando o preço, ao invés de dar todo um retorno para explicar o período em que vai expirar, ele fala diretamente em 4 palavrinhas e fica bem conciso o texto e de bate-pronto. Então, de olho, o usuário bate o olho e já tem uma leitura rápida sobre aquilo, ele não cansa de ter tanta coisa para ler. É a leitura de relance que a gente fala, né? Então, mais uma vez, como eu falei, as imagens, elas também são uma forma de comunicação, uma forma de linguagem, né? Aí eu trouxe aqui o exemplo da tela do RNTRC, que por muitas vezes foi confundida, esse número, né, do RNTRC, ele foi confundido pelos usuários como o número da carroceria, quando na verdade a gente estava solicitando o número do RNTRC do cavalo. Então, por que não a gente usar das imagens para poder explicar para eles ou exemplificar aquilo que a gente está falando? Porque nem sempre o que está claro para a gente está claro também para eles. Então, a gente inseriu aqui as imagens como uma forma de dar mais um exemplo sobre o que a gente está falando, além de dizer mais diretamente em todas as partes que a gente estava tratando do RNTRC do veículo, do cavalo, no caso, e não da caçamba. E aí trouxe aqui a questão, né? Quanto menor o texto, melhor? Não. Mas quanto mais direta a comunicação e mais rápido o entendimento, melhor para os usuários. Então, depende da situação, né? Cada caso é um caso. Às vezes a gente precisa dar uma explicação um pouco mais destrinchada para o cara entender melhor sobre o que a gente está falando. Mas nem sempre a gente precisa contar toda a história para poder falar aquilo que a gente quer falar de fato. E aí tem mais um ponto aqui, no caso é o tom.
No nosso caso, trouxe um exemplo nosso também, o tom que a gente usa para falar com os nossos usuários é um tom mais tranquilo, mais descontraído. A gente já validou isso em teste, até eu não tinha aqui a tela antiga para poder mostrar, mas foi feito um teste AB dentro do app, onde um aviso convidava o usuário para uma pesquisa de duas formas diferentes. Acho que até a Sheila pode falar mais sobre isso. Em um, ele... Foi você que fez, Gil? Depois a Gil conta melhor, então. Em um, a gente perguntava num tom mais sóbrio para o usuário, e no outro a gente perguntava para ele, você tem um minutinho? E esse do tem um minutinho gerou muito mais interesse, muito mais engajamento, e foi muito mais clicado, né? Então, o foco é saber dosar o descolado e o cortês na hora certa. Na hora de falar sério, a gente usa termos simples, mas a gente não vai brincar na hora de falar sério. E na hora que a gente tiver abertura e espaço, como por exemplo, nos vídeos que a gente faz, nas nossas redes sociais, onde a gente tem abertura, tem um espaço para poder ser um pouco mais, ter uma comunicação mais leve, às vezes até um pouco mais divertida, a gente pode usar desse espaço também. O foco, então, é sempre passar a mensagem, instruir quando preciso e encher linguiça divertidamente quando houver abertura. Os atritos, eles são mais um item da nossa comunicação. Atrito é um nome meio forte, pode soar negativo, né, pela palavra, mas nem sempre ele é uma coisa negativa, né? Às vezes ele pode precaver o usuário de tomar uma decisão errada. Então, os atritos, eles entram geralmente nos momentos de decisões importantes, como mostra esse exemplo aqui da confirmação. Então, tipo, você tem certeza que você quer deletar esse arquivo? Ao invés de quando ele clicar só no deletar, já deletasse de uma vez. Porque pode ser que ele clique em deletar sem querer. E aí ele acabe perdendo aquilo de uma vez só. E nunca mais consiga retornar. E da mesma forma, as habilidades, né? Então, um atrito ele pode criar uma confusão e aumentar a carga cognitiva do usuário. Então, forçar ele a pensar cada vez mais. O que quer dizer isso? Se a gente pode gerar um atrito se, por exemplo, a gente mudasse o botão de fretes, que é o mais clicado por todos e é o objetivo de todo mundo no aplicativo, que é buscar frete. Se a gente tirasse esse botão daqui e mudasse ele de lugar, provavelmente a gente causaria alguma confusão nos usuários, porque eles já estão familiarizados com o botão naquele lugar. Então, se a gente tirasse e mudasse, eles iam ter que reaprender a encontrar o botão de fretes. Isso é uma forma de atrito negativo, no caso. Um outro exemplo também é o que o Gmail faz bastante, que é no caso dos anexos. Se a gente está digitando um e-mail e no meio do corpo a gente escreve que contém um anexo, mas esquece de colocar o anexo. Quem já não fez isso? O Gmail pergunta para você se você quer enviar, porque ele viu que você descreve, que tem no corpo você citou no corpo do e-mail a palavra anexo. Então ele vai te perguntar se você não esqueceu alguma coisa, para você ter certeza daquilo que você quer enviar e não correr o risco de enviar sem querer. O Facebook também, quando você está excluindo a conta, ele faz uma pergunta bem mais clara, né? Você dá todo o significado, o contexto, o que vai acontecer se você excluir, que você não vai conseguir recuperar e tudo mais. E ainda a posição dos botões ainda te ajuda ainda tem uma carga cognitiva maior, porque geralmente a gente está acostumado a clicar nos botões que vêm à direita, né? Apesar da leitura ser da esquerda para a direita, os botões de decisão eles estão mais orientados na direita. E a gente coloca, nesse caso, o Facebook usa o botão de enviar, que seria para ele excluir a conta do lado esquerdo, para gerar esse atrito cognitivo na hora de tomar essa decisão, para o usuário não excluir a conta dele sem querer. O outro atrito aqui, no caso também, é mais um do Gmail. Então, quando você envia um e-mail, você tem alguns segundinhos para poder desfazer, caso você envie aquele e-mail sem querer. Quantas vezes? E o Slack também tem uma forma divertida de te fazer esperar. Quando você está abrindo o Slack depois de logar e demora um tempinho para carregar, ele vai te mostrando as mensagens dos usuários que estão ativos e que fazem parte dos seus grupos sociais lá dentro. Isso é uma forma de um atrito, mas como forma de
te confortar durante a espera. Nesse caso aqui, são os input, que aqui ele dá 2 exemplos do que fazer e o que não fazer. Ambos usam, nesse caso aqui do não fazer, ele usa apenas as cores para poder indicar que tem alguma coisa errada. Então, muito provavelmente, o usuário inseriu só o primeiro nome, esqueceu de colocar os demais e clicou em dar sequência. Só que, e se esse usuário, aí entra uma questão de acessibilidade, né? E se esse usuário, por algum motivo, for daltônico? Então, ele não vai conseguir diferenciar, ou alguns, né? Não vão conseguir diferenciar só pela cor que tem alguma coisa errada, que falta alguma coisa. Então, isso pode gerar um atrito e até uma frustração na usabilidade dele. Por isso que nos inputs, principalmente, é muito interessante que a gente sempre informe, não só pela cor, mas também com texto, o que está errado para aquele usuário e qual é a melhor forma dele corrigir aquele erro. Sem usar termos negativos, né, tipo, você está errado, mas dizer que falta alguma coisa ali e como que ele pode solucionar. Assim, ele não se sente tão frustrado sobre aquela decisão. Mas, como eu falei, tudo depende do contexto. Esse Canvas aqui, eu não lembro exatamente de onde eu peguei, mas no link que está aqui para baixar, ele tem todo um tutorialzinho de como descrever, é um Canvas para como fazer um texto curtinho desses. Ele é muito legal, eu nunca usei, mas eu estudei bastante sobre ele e eu achei super interessante. Conversation design. Então, como eu falei, as palavras são design, né? E tá tudo relacionado à prosódia ou entonação, sobre a forma como a gente vai falar. Então, a entonação, no caso, é a maneira como a gente fala e entoa o nosso discurso. E por isso que a gente sempre tem que estar atento, mais uma vez, ao nosso público, e a gente usa muitas ferramentas para buscar entendê-los melhor. No caso, a definição de personas, ou como a gente costuma usar aqui, que é o story mapping, que a gente sempre alimenta para poder entender cada vez mais o nosso usuário e conseguir se aproximar cada vez mais da forma que ele se comunica. E onde o UX Writer se encaixa? No time de todas as formas. Então, como eu falei, o texto ele acompanha tudo o que a gente faz, toda a forma de comunicação em todas as nossas plataformas. Então, ele está também, inclusive, até na forma que a gente descreve as histórias, que não necessariamente é um papel, é o papel do PO, obviamente, mas a gente pode, e eu acho que essa é uma prática que a gente vai adotar agora até, né, de estar cada vez mais próximo dessa descrição. Porque quanto mais claro ficar a comunicação até para a gente que está fazendo as tarefas, melhor e menos erros a gente vai cometer ou deixar passar, e menos a gente vai ter que ficar voltando dentro daquela informação. Tem aqui um outro vídeo, vou compartilhar com vocês, tá? Para a gente assistir agora. São 2 meninas que elas foram lá na sede do Google, elas vão para estudar cada uma das áreas lá dentro, e aí elas foram ver o Google Voice, conhecer o Google Voice, como que eles inventam a voz da Siri. Não os termos que ela usa, mas a voz em si, a entonação, como que é produzida. É bem legal. Podem dar play aí, por favor. Eu passei isso porque se a gente um dia pretender trabalhar com design de voz, no caso, né, os nossos usuários, como a gente sabe, pedem muito para que a gente tenha comandos de voz ou inputs de voz, não sei como a gente chama isso. E se um dia a gente precisar dar o retorno também sobre essa mensagem que ele está enviando para a gente, por meio de voz, a gente vai precisar trabalhar muito bem a forma como a gente vai comunicar para ele isso sonoramente, porque senão a gente vai acabar tendo uma voz super robotizada que nem era do Google no comecinho, assim, do Google Translator, né, no caso. Tem uma outra questão também, um outro exemplo que eu não vou mostrar aqui, mas depois se vocês quiserem buscar, ou até eu passo a referência, que era um vídeo de uma mulher americana, ela comprou a Alexa, né, da Amazon, e aí ela acho que ela ia pedir alguma coisa para ela,
pedir para Alexa comprar alguma coisa, não lembro, pedir alguma coisa. Só que por conta do sotaque dela, que ela era americana, e a Alexa... Não, minto. A mulher ela era inglesa, e aí ela estava pedindo alguma coisa com sotaque, e a Alexa não entendia absolutamente nada do que ela estava falando, e ela teve uma experiência péssima e uma reação muito engraçada sobre a experiência dela enquanto ela estava conversando com a inteligência artificial. Então eu trouxe aqui 2 exemplos também de uma comunicação via chatbot, no caso, né? Então, onde o usuário trouxe um exemplo certo, um exemplo teoricamente errado, de como um usuário estava interagindo com um chatbot. Então, o robô pergunta, ele estava tentando vender ingressos, né? E aí o robô pergunta quantas pessoas vão. Ele falou, eu e minha família. Aí ele reconfirmou, fez a pergunta de outra forma para que se fizesse entendido. E quantas pessoas são? Então, ao invés... Né, esse foi o exemplo certo. E aí tinha um exemplo errado, que ele falou, claro, quantas pessoas vão? Ele falou, eu e minha família. Então, ele deu uma resposta super extensa e negativa para o usuário, onde, antes de perguntar de fato quantas pessoas eram, sabe? Nesse outro exemplo aqui, ele perguntou quando que é o evento. Ele falou, deixa eu conferir. Desculpa, quando que é o evento? E aí, mais uma vez, no exemplo que a gente considera errado, seria, ele criou um loop ali ao longo das situações e deu uma resposta negativa pro usuário antes de dar o exemplo. E perguntar, de fato, o que ele gostaria de saber. Então, agora eu vou mostrar os Style Guides, que eu acho que é o assunto mais interessante. Tem esse site aqui, se chama Voice Tone Content Guides. Ele é cheio de style guides de voz e também, né, style guides de componentes e tudo mais, de várias marcas. Então, eu sei que a gente já compartilha bastante esse conteúdo no nosso Slack, mas nesse site tem um monte já consolidado para caso a gente queira consultar, dar uma olhada em mais referências que talvez a gente não tenha visto ainda. É um site bem rico e eu acho que vai ser bem importante para a gente consultar quando a gente começar a definir também o guia de estilo de voz da Fretbras. Porque não só de componentes é feito um guia de estilo. A forma que a gente comunica aquilo para o usuário também tem que ter a nossa cara. Então é interessante a gente colocar tudo isso dentro do nosso próprio Style Guide, quando for para ser. Aí eu queria até finalizar aqui só colocando a pessoa na qual eu me referenciei para criar o conteúdo desse talk, que é a Ariana Dias. Ela é UX Writing, não sei onde ela trabalha hoje, mas enfim, ela que deu um workshop para que eu me interessasse e embasasse para poder fazer esse talk. Então, se quiserem conhecer, bastante do conteúdo que eu peguei aqui está dentro do conteúdo que ela passou pra gente durante o curso. E é isso, Fret Mores.